Hoje eu trago essa preciosidade para mostrar para vocês. Um livro de 1935 que fala sobre números, soma, sobre matemática em geral. Eu sou Marciele Scarton, conduzo mulheres como você a atingirem os seus objetivos com equilíbrio e leveza. E este é o programa Ser Mulher, o nosso espaço para evidenciar quem somos e o que desejamos, nós, mulheres, na diversidade de papéis que desempenhamos. Me acompanha também pelo Instagram, é só me seguir por lá, @Marciele Scarton. Voltando a falar do nosso convidado de hoje, que é esse livro tão antigo, o que impressiona não é a data dele, nem o tema, e sim o título, que destaca Aritmética para Meninos. De cara, nos faz pensar, a matemática não era ensinada para as meninas? Ou que havia uma diferenciação de conteúdos entre meninos e meninas? Esse livro, ele fala muito sobre a independência feminina, sobre o quanto a independência era um direito distante para as mulheres. E o estudo, que foi o condutor dessa independência, por muito tempo, ele foi uma grande utopia para as mulheres e para as meninas. Nós encontramos esse livro no sótão da casa da Dona Olívia, que é uma das entrevistadas do livro Mulheres do Interior e que inclusive ilustra a capa do livro com a sua mão aqui na janela da casa dela. Durante a produção do livro, nós subimos então no sótão da casa dela e estávamos lá vasculhando um baú de antiguidades e nos deparamos com esse livro. Quando eu li o título desse livro, Primeira Aritmética para Meninos, todas as conversas que eu havia tido com essas senhoras entrevistadas a respeito do sonho que era o estudo para elas passaram a fazer sentido. Eu passei a entender a mágoa que as senhoras entrevistadas carregam por não terem conseguido estudar, pelo estudo, pelo acesso ao estudo não ter sido proporcionado a elas. Lhes era um direito negado. Essas senhoras que tinham, quando nós entrevistamos, idades entre 50 e 96 anos, elas passaram por uma série de sofrimentos, de submissões e também de violências. Algumas das senhoras chegaram a nos relatar que elas contaram durante a vida quantas vezes elas apanharam dos seus maridos. Mas nenhum dos sofrimentos que elas relataram, para nós, pareceu ter o peso que teve o fato delas não terem conseguido estudar, terem acesso à sala de aula, ou terem tido por muito pouco tempo essa oportunidade. Algumas senhoras estudaram 1, 2, 3 anos. As que mais conseguiram avançar nesse sentido estudaram 5 anos. E esse era o máximo do máximo que uma menina, antigamente, eu falo de 50 a 100 anos atrás, conseguia permanecer na escola aqui na nossa região. Porque elas precisavam ajudar na lida doméstica e principalmente na lida da roça, da colônia. Então, uma menina que completava 5 anos de estudo, inclusive, ela conseguia lecionar para as outras. Era o máximo, como eu falei, um nível máximo de estudo para essas meninas. E aquelas que não conseguiam e viam essas outras meninas que estudaram 1 ou 2 anos a mais do que elas nessa posição de professoras, isso passava a ser uma nova referência feminina para essas meninas.
E essas meninas começaram a despertar dentro delas de que existia essa possibilidade de uma vida um pouquinho diferente, de uma rotina um pouquinho diferente da que todas as demais tinham, que era cuidar da casa, trabalhando mesmo, fazendo comida, às vezes com 6 anos de idade, às vezes com 4 anos de idade. Nós temos relatos de meninas indo para a roça, nos dias congelantes de inverno, caminhando de pés descalços sob a geada, em vez de estarem estudando nas salas de aula. Então, isso passou a fervilhar dentro dessas meninas como um grande sonho, o sonho de estudar. Mas um sonho que permaneceu muito distante para a maioria dessas meninas, porque, como eu relatei, a maioria delas não conseguiu estudar ou não pôde estudar mais que 2 ou 3 anos. Nós temos alguns relatos comoventes a respeito da experiência dessas meninas em sala de aula. Teve uma senhora que nos contou que ela ia para a escola, acho que foram 3 anos que ela conseguiu ir para a escola. Mas todas as manhãs, às 10 horas, ela precisava se ausentar das aulas para levar refeição para os familiares na roça. Então, às 10 horas, próximo das 10 horas, ela tirava o aventalzinho branco dela, guardava o seu calçado para não sujar e se deslocava até a roça, onde os familiares estavam trabalhando para levar essa refeição. E mesmo tendo esse desafio diário de interromper o seu estudo, né, todas as manhãs, essa menina se destacou a ponto da professora ir falar com os seus pais e oferecer moradia para ela na sua própria casa, mais próxima do centro da cidade, para que essa menina pudesse continuar os seus estudos. Claro que isso não foi possível. Imaginem se um pai, entre 50 e 100 anos atrás, iria deixar a sua filha sair de casa sem ter casado, e ainda mais para morar com uma professora, porque preciso acrescentar nesse contexto. As professoras, elas não eram bem vistas na nossa sociedade antigamente. Afinal de contas, eram mulheres que passavam muito tempo fora das suas casas, desacompanhadas. O que estariam fazendo essas mulheres durante esse tempo? Será que elas estavam mesmo em sala de aula? Então havia esse tipo de desconfiança. E as professoras também foram as primeiras a falarem com essas meninas sobre alguns assuntos que ninguém falava, como a menstruação, por exemplo. Quando as professoras começaram a contar para as meninas, a explicar sobre esse acontecimento que acontecia em suas vidas, e que elas não faziam ideia do que era, porque ninguém lhes explicava sobre isso, e essa informação de que esse ensinamento estava sendo proferido na escola chegava até as famílias, os pais e também as mães começaram a chamar as professoras de loucas. Como que elas estavam falando sobre esse assunto, que muitas vezes eles próprios nem sabiam do que se tratava, porque também ninguém havia explicado para eles. Mas o que eu quero destacar para vocês, além dessa trajetória do estudo, é algo pessoal. Quando eu vi o título desse livro, eu também consegui entender a emoção que eu vi na minha avó no dia da minha formatura. E talvez muitas de vocês que estejam assistindo também tenham percebido em suas mães, em suas vós, uma emoção nesse dia, que para nós é um dia de uma conquista importante, mas que para as nossas mães e nossas vós é muito maior. Elas têm nesse dia uma reação que pode parecer até exagerada, uma emoção assim exacerbada. Pelo menos no caso da minha história familiar foi assim. A minha avó ficou muito, muito comovida, a ponto de eu pensar: ai, nona, precisa tudo isso? É só uma formatura. Confesso que passou a minha cabeça. Acontece que para minha avó e para essas senhoras do passado, não é apenas uma formatura. É a realização, além de um direito que para elas não existia, é a realização de um sonho.
Elas estão vendo se realizar em nós um sonho que elas não puderam atingir. Essa utopia do estudo e de tudo o que ele representa, porque o estudo foi esse condutor da independência feminina. As primeiras profissões que as mulheres tiveram foram a de costureira e a de professora. E isso aconteceu, no caso de lecionar, com esse fio condutor do estudo. E para trazer um dado para vocês, o direito ao estudo, a instrução para as mulheres, ele aconteceu no Brasil, foi instituído no Brasil próximo de 1830. Mas, para que de fato começassem as escolas começassem a receber as meninas efetivamente em sala de aula, precisou transcorrer mais cerca de 40 anos. Então, lá próximo de 1870, as escolas particulares começaram a receber as meninas em sala de aula. E no ensino público, isso aconteceu próximo de 1880. Mais ou menos a mesma época em que também foi liberado o acesso à universidade, o direito das mulheres fazerem uma faculdade. Agora, e eu tô falando de grandes centros aqui no Brasil. Agora vamos imaginar até essa realidade chegar ao interior do nosso Brasil. Tanto que esse livro que eu mostrei para vocês é de 1935, que mostra que ou ainda as meninas não frequentavam as salas de aula ou havia diferenciação de conteúdos. No começo da liberação desse direito, as mulheres elas eram instruídas em casa e os assuntos que lhes eram ensinados, obviamente, giravam em torno das questões domésticas, do cuidado com o lar, do cuidado futuro com os filhos que elas viriam a ter. E eu quero te convidar, com esse relato, a fazer uma reflexão junto comigo, pensando no quanto esse direito foi utópico, foi distante para as mulheres do passado, como era inacessível para elas isso, comparando com nós, com todo o acesso que nós temos à informação, com todo o acesso que nós temos hoje à educação. Será que nós estamos honrando essa gigantesca conquista que é a independência feminina? Será que nós estamos honrando? Por que eu pergunto isso? Porque eu quero te perguntar. Independente do ponto que você está hoje em relação à sua educação, à sua instrução, à sua independência, será que não existe um passinho a mais que pode ser dado? Muitas vezes, a gente se limita com o seguinte pensamento: nossa, eu já estudei muito mais do que as mulheres da minha família. Tá bom, né? Tá bom, vou parar por aqui. Mas a gente não deve parar. Jamais. Sempre existem novos passos pra gente dar nesse sentido. Se não existir, e eu acredito que sempre exista, mas talvez você diga, não, na minha área eu já estudei tudo o que eu podia, né? Se não existir, ainda pode haver a possibilidade de estudarmos sobre nós mesmas, de nos capacitarmos a respeito das nossas emoções, de habilidades novas que podemos adquirir e desenvolver, nos munirmos de mais autoconhecimento. Por isso que eu quero encerrar essa conversa te fazendo um convite muito especial. A partir do dia 10 de agosto, eu vou estar fazendo uma imersão totalmente online, que você pode acessar através da internet. Vão ser encontros, aulas, em que eu vou estar te ensinando sobre realização feminina. Como você pode ampliar a sua realização feminina. E assim, você tem a oportunidade de praticar, de honrar essa gigantesca conquista que é a independência feminina, tendo esse fio condutor, que é o estudo. O conhecimento empodera. Então eu te faço esse convite para que você possa estar comigo a partir do dia 10 de agosto. No meu Instagram, lá na minha bio, vai ter um link para que você faça a sua inscrição, acesse o cronograma das aulas e nós vamos estar juntas
para mim vai ser uma satisfação que você se permita seguir ampliando a sua independência, a sua evolução pessoal permanente, tendo esse condutor que é o estudo. Reforço, o conhecimento empodera. Então, o convite está feito. Esteja comigo na jornada da realização feminina, que vai ser uma imersão na qual você vai aprender sobre realização feminina, como você pode ter mais clareza, ainda mais clareza sobre os seus desejos, como você pode ter mais coragem para agir na direção dos seus objetivos, vai aprender sobre empoderamento externo, que tem muito a ver com o estudo, com o mercado de trabalho, e também sobre empoderamento interno, vai entender sobre si mesma. Vamos trabalhar sobre autoestima, recursos para ampliarmos a nossa confiança, a nossa autoestima. Vamos trabalhar o equilíbrio e também a leveza, ou seja, os 7 aspectos que compõem o programa de realização feminina, que foi inspirado em 7 conquistas que eu observei que as mulheres do passado, para elas, eram direitos negados. Elas não puderam desfrutar dessas questões. Nós, eu, você, nós nascemos com esses direitos. Essas 7 questões são tão naturais quanto respirar para nós. Mas pela configuração da nossa vida, pelas pressões da sociedade, pela correria dos nossos dias, nós, apesar de termos esses direitos, estamos abrindo mão deles. E o meu papel nesse curso, nessa imersão, é integrar essas 7 questões, essas 7 conquistas, esses 7 aspectos na tua vida, para que juntas nós possamos valorizar essa gigantesca conquista, que foi muito suada, foi muito batalhada. Tenho certeza que muitas mulheres no passado insistiram, brigaram para que essas capas de livros como esse não existam mais hoje, não existissem mais, não façam mais parte da nossa vida. Então, reforçando, entra lá no meu Instagram, confere lá na minha bio, vai ter o link para que você possa se inscrever. E eu te vejo na jornada da realização feminina. Até lá!